Você já se escondeu de alguém e acabou sendo visto por quem realmente importa? Marina só queria escapar do ex que partiu seu coração, mas no meio do caos, se escondeu entre as pernas de um estranho. O que ela não esperava era que aquele desconhecido fosse um milionário. E pior, que ele a beijasse 2 vezes. Mas calma, isso é só o começo. Essa história tem traição, reencontro, cicatrizes emocionais e um romance que vai crescendo nos detalhes. Fica até o final, porque o jeito como ela dá a volta por cima vai mexer com o seu coração. E se você já acreditou que não era suficiente para alguém, essa história é para você. Vamos nessa? Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Marina sabia que estava cometendo um erro desde o momento em que entrou naquele salão, mas agora era tarde demais. O som dos próprios saltos ecoava com mais força do que seu coração queria admitir. Cada batida no mármore brilhante parecia uma contagem regressiva para o desconforto que inevitavelmente viria. Ela se perguntava se teria sido mais digno recusar o convite, mas o convite não era só uma formalidade. Era uma armadilha disfarçada de educação. E aqui estava ela, de vestido azul marinho justo, coque milimetricamente alinhado e uma maquiagem que escondia qualquer traço de vulnerabilidade. Por fora, elegante. Por dentro, devastada. À frente, o salão se revelava em camadas, arranjos florais imensos, lustres de cristal pendendo como joias dos céus, mesas perfeitamente postas com talheres alinhados com precisão militar. Era um lugar construído para fotos impecáveis e para esmagar qualquer pessoa que ousasse não pertencer àquele universo. E Marina sentia isso com todas as fibras do corpo. As pessoas a olhavam. Ela sabia, não diretamente, mas pelos cantos dos olhos, entre sorrisos plásticos e taças erguidas em disfarce. Era difícil dizer o que incomodava mais, os olhares que julgavam ou os que fingiam não ver. Mas de todos os olhares, o único que Marina não queria cruzar era o de Tiago. Ela o viu, no altar, de pé, sorrindo. O mesmo sorriso que por anos ela acreditou ser só dela. Agora era oferecido a outra mulher, a Valéria, a ex-melhor amiga, a nova noiva. O estômago revirou. O ar ficou denso. Marina apertou os dedos contra a própria bolsa, como se ela pudesse impedir seu coração de desmoronar. As lembranças vinham como flashes. O pedido de casamento no outono passado, a primeira viagem juntos, o dia em que ele prometeu que nada nem ninguém os separaria. Mentiroso. A cerimônia começou. Palavras de amor ecoaram no salão com um gosto ácido para Marina. Era como se todos ali tivessem combinado de ensaiar uma peça onde ela fosse a única que não conhecia o roteiro. O beijo que selou os votos pareceu mais longo do que deveria, mais cruel do que qualquer vingança. Ela não sabia o que doía mais, o beijo ou os aplausos. Por instinto, procurou um canto onde pudesse respirar. Fugir estava fora de questão. Ser vista saindo aos prantos só daria a vitória a quem a queria derrotada. Então agiu por impulso. Escolheu uma mesa nos fundos, coberta por uma toalha longa até o chão, e abaixou-se discretamente, como quem procura algo. Mas ela não procurava nada. Apenas se escondia. Pela primeira vez em muito tempo, Marina só queria desaparecer. O silêncio sob a mesa era um alívio momentâneo. Escuro, abafado, apertado, mas seguro. Ela fechou os olhos por alguns segundos e encostou a testa nas mãos cruzadas sobre os joelhos. E foi aí que sentiu um cheiro amadeirado, intenso, refinado, masculino, um par de sapatos italianos à sua frente, um movimento contido, e então uma voz. Não costumo dividir meu espaço com convidados escondidos, mas admito, isso é novidade. Marina congelou, levantou os olhos lentamente, e o mundo parou por 2 segundos. O homem diante dela não era qualquer um. Trajava um terno escuro impecável, o relógio no pulso brilhava sutilmente, mas nada disso chamava mais atenção do que os olhos, cinzentos, frios, intensos, e agora, cravados nela.
Você costuma se esconder debaixo de mesas alheias ou hoje é um dia especial? Marina tentou se levantar sem graça, tropeçando em si mesma. Me desculpe, eu só precisava respirar. Respiração é importante, de fato, ele respondeu, levantando uma sobrancelha. Ela ainda tentava sair quando ouviu uma voz familiar vindo de trás. Marina! Tiago! Ela se virou e o coração afundou. Ele a encarava com um misto de confusão e superioridade, como quem vê um inseto fora de lugar. Achei que tivesse ido embora, ele disse com aquele tom passivo-agressivo que ela conhecia tão bem. O homem ao lado dela, que ela ainda não sabia se era salvador ou espectador, captou a tensão no ar em segundos. Não hesitou. Deu um passo à frente, pousou uma mão firme nas costas dela e falou, alto o suficiente para todos ouvirem. Está tudo bem, amor? Marina mal teve tempo de reagir antes de sentir os lábios dele sobre os seus. Um beijo inesperado, calculado, mas ao mesmo tempo diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Foi rápido, mas o suficiente para fazer o salão silenciar e para fazer o mundo de Marina girar num eixo completamente novo. O beijo terminou rápido, mas o impacto ficou. Marina piscou devagar, como quem tenta acordar de um sonho ou confirmar se aquilo realmente havia acontecido. Estava com os olhos ainda fixos nos dele, os lábios entreabertos e a mente em branco, como se as palavras tivessem evaporado junto com o ar de seus pulmões. O homem à sua frente, bonito demais, seguro demais, sereno demais, afastou-se lentamente, sem pressa, como se o que acabara de fazer fosse tão comum quanto levantar uma taça para brindar. E, no entanto, havia um silêncio ao redor. Um tipo de vácuo desconfortável que parecia prender a atenção de todos os convidados em um único ponto. Nela e nele. Pronto, ele disse em voz baixa com um meio sorriso. Agora ninguém vai duvidar que você está em boas mãos. Marina mal conseguia respirar, quanto mais falar. Tiago ainda estava ali, parado, com os olhos semicerrados, a mandíbula travada e uma expressão que oscilava entre indignação e perplexidade. Valéria, ao lado dele, observava a cena com um falso sorriso no rosto e os olhos em brasa. Sem dar espaço para perguntas, o desconhecido, que havia se tornado seu cúmplice em um teatro involuntário, passou o braço em sua cintura e a guiou para fora do salão, com passos firmes, seguros, como se fosse dono do lugar. Marina ainda sentia os olhares queimando suas costas. Quando a porta de vidro fechou atrás deles e a noite silenciosa os envolveu, ela finalmente encontrou sua voz. O que foi aquilo? Uma saída criativa. Improvisada, admito, mas eficaz. Ela o encarou com os olhos ainda arregalados. Você me beijou, na frente de todo mundo, e impedi que você fosse engolida pelo seu ex-noivo e pela nova esposa. Não me agradeça agora. Ainda estou digerindo o risco. Risco? De me apaixonar, talvez, ele disse, brincando. Mas a intensidade nos olhos dele não parecia uma piada completa. Ela bufou, cruzando os braços, recobrando o controle. Quem é você, afinal? Ele estendeu a mão, agora mais formalmente. Lucas Oliveira, padrinho do noivo. E, por acaso, também sou o sócio oculto da construtora que Tiago vai herdar por casamento. Ironia do destino. Marina hesitou antes de apertar a mão dele. Algo naquele homem a deixava desconfortável. Não no sentido ruim, mas no tipo de desconforto que fazia o corpo despertar. Havia um charme natural, sim, mas também havia algo nos olhos, algo que dizia que ele não era só mais um rosto bonito. Marina, ela disse, eu sei. Sabe, Tiago fala muito, e mal, principalmente de quem o ameaça de alguma forma. Ela arqueou uma sobrancelha. Eu não ameaço ninguém. Você o faz parecer pequeno só por existir, e ele sabe disso. Por isso, te excluiu, covardemente pelo que percebi. Marina desviou o olhar. O comentário havia acertado mais fundo do que ela gostaria de admitir. Olha, Lucas, obrigada, eu acho, mas não precisava se meter. Isso só vai dar mais fofoca.
Eles já estão falando, Marina. O que você faz com isso é o que muda a história. Ela ficou em silêncio, mordendo o lábio inferior. O vento da noite bagunçava alguns fios soltos do cabelo, e ela os afastou com um gesto lento, ainda tentando se localizar naquela sequência surreal de acontecimentos. Lucas respirou fundo, tirou algo do bolso e estendeu para ela. Meu número, se quiser conversar, ou gritar, ou sumir por uma tarde. Qualquer coisa. Marina pegou o papel devagar. Era um pequeno bilhete dobrado. O número estava escrito à mão, com letra firme. Havia algo de inesperadamente íntimo naquilo, como se fosse um bilhete de colégio, e não um convite vindo de um dos homens mais influentes que ela já havia conhecido. Por que está fazendo isso? Porque vi você tentando desaparecer, e entendi. Mas ninguém que eu vi brilhar tanto como você, no meio do caos, deveria se esconder assim. Ela riu, nervosa. Você me viu saindo debaixo da mesa, Lucas. Brilhar é o último verbo que eu usaria. Você tem razão, ele disse, dando um passo mais perto. Brilhar é muito pouco. A frase ficou no ar. Marina sentiu a espinha arrepiar. E por um instante quis dizer algo, qualquer coisa. Mas o silêncio era mais seguro. Era o que ela conhecia. Eu preciso voltar. Ou pode ir embora e deixar que eles pensem o que quiserem. Você já fez mais do que devia por gente que te deu menos do que merecia. Ela hesitou e foi embora, sem voltar ao salão, sem dizer adeus, sem mais palavras, mas com o bilhete dele dobrado com cuidado dentro da bolsa. E uma dúvida na cabeça que ela não conseguia ignorar. E se... Marina não voltou ao salão naquela noite. Deixou o casamento pelas portas dos fundos, calada, sem precisar inventar desculpas. Ninguém a deteve. Nenhuma alma tentou impedi-la. Talvez por vergonha. Talvez porque todos preferissem que ela saísse discretamente mesmo, como se fosse um capítulo encerrado, uma página virada. Mas Marina sabia, não era ela quem precisava se esconder. E pela primeira vez, não teve vergonha de ir embora. No dia seguinte, acordou com o celular vibrando. Uma notificação. Número desconhecido. Gostei da sua fuga. Você levou toda a elegância com você. Ela sorriu. Não conseguiu evitar. Lucas. Leu e releu a mensagem, tentando decidir se respondia. Não respondeu. Ainda não. Mas não apagou. Deixou ali, visível. Como quem deixa uma janela entreaberta, esperando um vento específico passar. Naquela semana, os dias seguiram tensos e silenciosos. Marina se manteve focada no trabalho, com reuniões diárias, cafés mal passados e respostas automáticas a colegas que não tinham ideia do que ela havia vivido. Mas Lucas era uma presença constante em sua mente. Ele aparecia em intervalos aleatórios, na lembrança do toque inesperado, no eco da voz firme, na cena do beijo que calou uma plateia inteira, e principalmente no gesto inesperado de ter escrito o número à mão. Um detalhe tão pequeno, tão íntimo, mas que queimava como se fosse confissão. Na sexta-feira, ao sair do trabalho, Marina olhou para o bilhete dobrado na carteira. Seus dedos hesitaram sobre o papel, mas não pela dúvida, pelo medo de admitir que queria vê-lo. Ela digitou com o coração acelerado. Aceito o café, mas sem plateia dessa vez. A resposta veio segundos depois. Na minha cobertura 20 horas, sem convidados, sem discursos. O apartamento de Lucas era exatamente como ela imaginava. Elegante sem ostentação, amplo sem frieza. Paredes em tons neutros, iluminação, amarelada e suave. Janelas que deixavam a cidade inteira entrar, mas só o necessário sair. Ele a recebeu de jeans escuros e camisa preta com as mangas dobradas, o cabelo ligeiramente desalinhado, o sorriso contido, sem piadas fáceis dessa vez. Que bom que veio. Ainda não sei se foi uma boa ideia, ela respondeu entrando com passos cautelosos. Eu também não, ele disse fechando a porta. Mas a maioria das melhores coisas que me aconteceram começaram assim. Na bancada da cozinha, uma garrafa térmica e 2 xícaras de cerâmica artesanal. Lucas serviu o café sem dizer mais nada, e ela sentou-se no sofá com os joelhos unidos e as mãos no colo, observando cada gesto dele com atenção involuntária.
Por que me chamou? Ela perguntou ao primeiro gole. Porque... Ele pensou por um segundo, se sentando à frente dela. Desde aquele beijo, eu fiquei pensando em quem é essa mulher que tem a coragem de aparecer no casamento do ex, manter a cabeça erguida e depois desaparecer debaixo da mesa como se não fosse nada. Marina riu sem graça. Não sei se coragem é a palavra certa. É sim, ele afirmou. Coragem não é não sentir medo. É sentir e ficar mesmo assim. Ela encarou a xícara por um instante. A verdade é que eu queria desaparecer. Por segundos, me esconder. E você apareceu bem ali. E você apareceu entre minhas pernas. Não precisava me lembrar, ela respondeu, e os dois riram. A tensão que pairava entre eles parecia dançar com as palavras. Não era mais o caos da noite anterior. Era outra coisa. Algo que nascia em silêncio. Lucas a observou com mais atenção. Você não parece alguém fácil de ler. Porque não sou, Marina disse, direta. Ótimo, eu odeio histórias previsíveis. O silêncio voltou, agora mais carregado. Marina desviou o olhar e se levantou. Eu devia ir, isso tudo está acontecendo rápido demais. E eu... Não sei se estou pronta. Lucas também se levantou, mas não se aproximou. Tudo bem, se você quiser ir, eu não vou impedir. Mas só queria dizer uma coisa antes. Ela parou. Fala. O beijo no salão foi por impulso, mas a vontade de te conhecer melhor tem zero impulso, é só vontade mesmo. Marina ficou parada por alguns segundos, encarando o tapete como se ele tivesse respostas. E então se virou. Foi ela quem se aproximou, devagar, sem palavras, sem pressa. Ela encostou a ponta dos dedos no colarinho da camisa dele. Lucas não se mexeu. Os olhos dela buscaram os dele. Firmes, claros, cheios de medo, mas cheios de vontade também. E então o segundo beijo aconteceu. Sem plateia, sem fingimento, sem história de capa. Foi um beijo lento, terno, não como distração, mas como descoberta. A mão de Lucas pousou em sua cintura com leveza. Ela se permitiu fechar os olhos e sentir. Só sentir. Quando se afastaram, ele sussurrou. Agora sim, isso foi real. Marina respirou fundo com os olhos ainda fechados. É isso que me assusta. A mim também. E ali, naquela sala silenciosa, sem expectativas, sem promessas, nasceu algo novo. Algo que não precisava ser nomeado ainda, mas que os dois sabiam, no fundo, que já não podia ser ignorado. Marina achou que conseguiria esquecer. No dia seguinte ao beijo, ao segundo beijo, ao café, ao apartamento, ao silêncio confortável, ela acordou determinada. Decidiu que voltaria a ser só Marina, a profissional discreta, a mulher que não precisava de distrações, que não se iludia com homens bonitos, nem com palavras ditas na penumbra de uma sala com cheiro de café e manjericão. Ela fez de tudo para seguir o plano. Revisou campanhas, apresentou relatórios, fingiu interesse nas conversas triviais do escritório. Evitou o celular com disciplina quase religiosa. Nada de mensagens fora de hora. Nada de bilhetes na carteira. Nada de Lucas. Mas, claro, ele não saía da cabeça. Não era só o beijo, embora aquilo a tivesse desestabilizado mais do que gostaria de admitir. Era o olhar dele, a forma como escutava, o jeito como não parecia estar tentando conquistá-la, mas apenas ver além da superfície. E ela sabia o quão raro isso era. Na quarta-feira à tarde, depois de um almoço apressado, Marina voltou para sua mesa e encontrou um pequeno envelope pardo sobre o teclado. Sem remetente, apenas seu nome escrito à mão. Ela olhou em volta. Ninguém parecia estar prestando atenção. Abriu com cuidado. Dentro havia um papel dobrado com uma mensagem curta. Não quis invadir, mas queria te ver em um lugar onde você se sente forte. Sala de reuniões, 10 minutos. L. O coração dela perdeu o ritmo por um instante. Lucas. Aqui, no prédio da agência. Sem nem perceber, Marina alisou o cabelo, ajeitou o blazer e saiu da sala com passos firmes demais para alguém que tremia por dentro. A sala de reuniões estava vazia, exceto por ele. De pé, ao lado da janela.
Camisa clara dobrada até os cotovelos, celular no bolso, olhar calmo. Quando a viu, sorriu, mas não se moveu. Achei que você não viria. E eu achei que você não era do tipo que aparece sem avisar. Não sou, mas... Você me fez abrir exceções. Marina cruzou os braços. O que está fazendo aqui, Lucas? Precisei passar no andar de cima, uma reunião com investidores de um projeto paralelo. Mas pensei, por que não tentar também encontrar a pessoa que não sai da minha cabeça há 3 dias? Ela respirou fundo. Odiava como ele dizia essas coisas com tanta naturalidade, sem floreios, sem encenação. Apenas como quem diz, gosto de você, ponto. E se eu dissesse que não quero misturar as coisas, que minha vida está finalmente em ordem? Lucas deu um passo à frente sem invadir seu espaço. Então eu respeitaria. Mas preciso ser honesto, não vim aqui para confundir você. Vim porque quero saber se posso continuar conhecendo a mulher que apareceu debaixo da minha mesa e que desde então me virou de cabeça para baixo. Marina tentou disfarçar o riso, mas falhou. Você fala como se eu fosse algum tipo de recomeço. Você não é um recomeço, é uma possibilidade. E isso já é mais do que eu esperava depois de tudo que vivi. Ela se encostou na parede, ainda dividida entre a razão e o impulso. Eu não sou estável, nem constante. Tenho medo, Lucas, e não quero que você ache que pode me consertar. Eu não quero te consertar. Quero sentar do seu lado e te ouvir reclamar do trânsito, rir das suas piadas ruins e te ver crescer. No seu tempo, no seu espaço. Se tiver lugar para mim nesse processo, ótimo. Se não tiver, eu lido com isso. Marina o encarou por longos segundos. Depois foi até a mesa, pegou uma caneta e um post-it, escreveu algo e o entregou a ele. Lucas leu. Sexta às 20h, café em Coragem. Endereço novo, ela disse. Nada de cobertura. Quero ver como você se sai no meu bairro. Ele sorriu, dobrando o papel com cuidado e colocando no bolso interno da camisa, como quem guarda algo precioso. Posso ir então? Pode, Marina respondeu, com a voz mais leve do que imaginava. Antes de sair, ele se virou na porta. Eu não tenho pressa, Marina, mas torço para você me dar tempo. E saiu. Ela ficou ali, sozinha. Pela primeira vez. Sorrindo sem se culpar por isso. Na sexta-feira, Marina chegou ao café 15 minutos antes do combinado. Não porque estivesse ansiosa, claro. Era só um cuidado profissional. Ela gostava de observar o ambiente antes, garantir que tivesse uma mesa boa, que o clima estivesse leve, totalmente estratégico. Ou pelo menos era o que repetia para si mesma enquanto girava a colher no cappuccino, sem tomar um gole sequer. O café era aconchegante, com plantas penduradas no teto e estantes de livros falsos decorando as paredes. Um daqueles lugares que parecia ter parado no tempo, no melhor sentido. Marina escolheu uma mesa nos fundos perto da janela e respirou fundo. Pela primeira vez em dias, sentia que estava onde deveria estar. E então, ele chegou. Lucas apareceu com um leve atraso e um sorriso quase tímido. Vestia uma camisa cinza clara e calça jeans escura, sem blazer, sem formalidade. Apenas ele. Quando a viu, ergueu a mão em um aceno silencioso e veio até a mesa. Obrigado por me convidar, ele disse, puxando a cadeira com cuidado. Confesso que estava nervoso. Nervoso você? Ela provocou. Duvido. Verdade. Mas quando alguém que você não consegue parar de pensar marca um encontro no território dela, você para de agir como bilionário e vira só um cara torcendo para não estragar tudo. Marina sorriu, mas disfarçou. O Lucas da cobertura parecia mais seguro. Mas o Lucas diante dela era real. E isso a desarmava. E como foi sua semana? Ela perguntou. Melhor que as últimas. Desde que a conheci, as coisas têm cor. Ela fez cara de cética. Você sempre fala assim? Só quando estou tentando ser honesto. O problema é que ser honesto com você parece perigoso. Eu sou perigosa? Não, você é imprevisível. E imprevisibilidade assusta. Ela desviou os olhos, tocando a borda da xícara. Eu não sou tão difícil assim. Eu não disse difícil.
Disse imprevisível. Tem uma diferença enorme. O garçom chegou. Pediram o mesmo. Quiche de queijo e salada simples. O silêncio entre eles era pontuado por olhares. Não os olhares de quem está flertando, mas de quem está escutando. Marina, Lucas disse após um gole de água, posso te fazer uma proposta? Desde que não envolva casamento ou um novo beijo na frente de desconhecidos? Não, envolve trabalho. Quero que você me ajude em um projeto novo. Ela arqueou a sobrancelha, inclinando-se um pouco à frente. Que tipo de projeto? Uma startup. Pequenos negócios. Foco em mulheres empreendedoras. Quero construir uma rede de apoio real, com identidade visual forte e comunicação acessível. E eu preciso de alguém que entenda de verdade como contar histórias que emocionam. Você tem uma equipe inteira para isso. Por que me quer lá? Porque sua dor te deu visão e sua coragem te deu profundidade. Eu não quero mais campanhas que pareçam genéricas. Quero algo com alma. E você tem isso. Marina ficou em silêncio. Não era só uma proposta de trabalho. Era uma proposta de confiança, de respeito, de espaço. Achei que você estava interessado em mim por outras razões, ela disse sem ironia. Estou. Mas separar essas razões não significa invalidar nenhuma delas. Eu admiro você. Profissionalmente, pessoalmente, sentimentalmente. Mas se você aceitar trabalhar comigo, é você no comando. Eu sou só o investidor. Ela respirou fundo. Eu não sei se estou pronta para isso. Trabalhar com você vai tornar tudo mais confuso. Ou vai nos dar tempo. Tempo de verdade, sem pressão, sem expectativas. Só convivência. Lucas, e se der errado? E se der certo? O olhar dele era firme. Não havia promessas nem joguinhos. Apenas alguém disposto a tentar. Ela baixou os olhos para a xícara de café, pensativa. Depois, estendeu a mão. Me manda os detalhes por e-mail. Eu avalio com calma. Fechado, ele disse, apertando a mão dela com cuidado, como se segurasse porcelana. Eles continuaram ali. Por mais 1 hora. Depois 2. O tempo passou sem que ela percebesse. Falaram de tudo. Livros, infância, trabalho, viagens. Marina se ouviu rindo de piadas ruins. Lucas se pegou sorrindo só de ver ela falar. E quando a conta chegou, não houve beijo. Nem convite para a noite. Apenas um toque leve no braço e uma frase que Marina não esqueceria. Obrigado por me deixar ver você no seu mundo. Ela não respondeu, mas naquele instante sentiu que talvez houvesse espaço, sim. A noite estava fria, mas o carro de Lucas mantinha o interior aquecido com uma música suave e um cheiro discreto de couro e café. Marina observava a cidade pela janela, as luzes em movimento refletindo nos vidros como fragmentos de memórias que ela não sabia se queria guardar ou esquecer. Você sempre dirige quando quer pensar? Ela perguntou, sem tirar os olhos da paisagem. Quase sempre, ele respondeu. Me ajuda a lembrar que estou em movimento, mesmo quando não sei para onde estou indo. Ela sorriu de leve. Entendia aquela sensação melhor do que gostaria. Você parece alguém que tem tudo resolvido. Eu finjo bem. O carro parou num mirante tranquilo, com vista para a cidade inteira. Era um daqueles lugares escondidos que só os locais sabiam. Lucas desligou o motor, mas deixou a música. Jazz instrumental, delicado, como se tivesse sido composto só para acompanhar conversas que ninguém mais ouviria. Por que parou aqui? Porque gosto do silêncio que existe em lugares altos. E porque quero te ouvir. Marina respirou fundo. Sabia que ele esperava por isso. Não com cobrança, mas com uma paciência silenciosa que, de alguma forma, fazia tudo parecer menos pesado. Você quer saber o que aconteceu? Ela disse sem rodeios. Se quiser me contar, sim. Ela se virou encostando as costas no banco e olhando para ele. O rosto à meia luz, olhos atentos, nenhum julgamento. Tiago foi meu erro mais longo, começou. A gente se conheceu no trabalho. Ficamos juntos por 4 anos. Ele era atencioso no começo. Me fazia rir, fazia planos. Eu acreditei em cada um deles. Lucas não disse nada, apenas escutava. Com o tipo de escuta que fazia as palavras saírem mais fáceis. Quando perdi meu emprego, ele foi solidário. Por 1 semana.
Depois começou a reclamar, a dizer que eu estava me acomodando, que estava pesando. E aí veio a Valéria, minha amiga, que me ofereceu uma vaga na empresa da família. Eu aceitei, acreditei. E enquanto eu me doava, eles se aproximavam. Ela fez uma pausa, as mãos entrelaçadas no colo. Um dia ele simplesmente me disse que precisava escolher um caminho com futuro e que com Valéria ele teria portas abertas. Comigo, só peso. Lucas engoliu em seco. Manteve o olhar nela. Você não era um peso, Marina. Não? Ela riu, mas sem humor. Porque até hoje, às vezes, me sinto como se tivesse que provar o tempo inteiro que mereço ficar. Em qualquer lugar, em qualquer relação. Você não tem que provar nada para ninguém. Ela desviou o olhar, os olhos marejando. Eu tentei ser forte, sabe? Tentei seguir em frente, mas não dá para fingir que não dói ser trocada. E o pior, não foi perder o Tiago, foi perder a versão de mim mesma que acreditava que alguém me enxergava de verdade. O silêncio caiu por alguns segundos, e então Lucas falou, com a voz baixa, firme. Eu vejo você, desde o primeiro instante. Ela olhou para ele, com os olhos ainda úmidos, e viu algo diferente. Não era pena. Não era desejo, era presença. Lucas estendeu a mão devagar, tocando a dela com gentileza. Os dedos entrelaçaram-se como se já soubessem o caminho, e naquele momento não havia pressa, nem promessas. Apenas dois corações cansados tentando encontrar um espaço seguro para descansar. Não estou dizendo que sei como você se sente, ele disse, mas eu sei o que é tentar reconstruir confiança com mãos trêmulas. Você já amou alguém assim? Já fui deixado por alguém que disse me amar. Às vezes o que fere mais não é a perda, é o que ela nos faz duvidar sobre nós mesmos. Ela assentiu devagar. E você ainda acredita no amor? Só se ele vier com silêncios assim, com pausas, com honestidade, com noites como essa. Marina sorriu. Mesmo com os olhos molhados, Lucas se aproximou devagar, não com a intensidade de um beijo roubado, mas com a delicadeza de quem pede permissão sem palavras. E quando os lábios se tocaram, foi como se dissesse, eu entendo, eu respeito, e estou aqui. O beijo foi leve, contido, quase triste, mas cheio de cuidado. Quando se afastaram, ela encostou a testa na dele. Isso ainda me assusta. A mim também. E se eu quebrar de novo? Então eu te ajudo a juntar os pedaços, um por um. Eles ficaram ali, em silêncio, olhando a cidade embaixo deles. E pela primeira vez, o peso da dor pareceu menor. Era só um jantar. Era isso que Marina repetia mentalmente, enquanto observava seu reflexo no espelho do elevador. O vestido preto era simples, mas elegante. O batom vermelho era mais ousado do que o habitual, e o cabelo solto caía em ondas suaves sobre os ombros. Tudo nela dizia controle, mas por dentro ainda havia ecos. Lucas a convidara para um jantar discreto, com alguns amigos próximos. Nada de eventos, nada de holofotes. Só uma noite leve, num restaurante elegante, com boa comida e boas conversas. Mas Marina sabia que a leveza da noite dependeria de um único fator: o passado não cruzar o caminho. Quando chegaram ao restaurante, ela sentiu os olhos de Lucas nela, sempre atentos, sempre presentes. O local era intimista, com iluminação baixa, música instrumental ao fundo e poucas mesas, estrategicamente distribuídas para criar privacidade. Um lugar escolhido com carinho, com intenção. Os amigos dele eram simpáticos. Duas mulheres, uma empreendedora do setor de moda e uma arquiteta, e um casal gay que falava de arte e vinho com a mesma paixão. Todos trataram Marina com naturalidade, como se ela já fosse parte do círculo. Nenhum olhar curioso, nenhuma pergunta invasiva. Marina começou a relaxar, até a porta do salão se abrir, e o passado entrar. Tiago e Valéria entraram de mãos dadas, conversando baixo com o maître. Ela o viu primeiro. Parou por um segundo, com a postura de quem reconhece o incômodo de longe.
Tiago virou logo em seguida e congelou ao notar Marina, sentada, sorrindo, cercada de gente. E de Lucas. Por um instante, tudo ficou suspenso. Mas apenas por um instante. Marina não desviou o olhar. Pela primeira vez não quis parecer pequena. Pelo contrário, só permaneceu ali, com o queixo erguido, sem pressa. E quando Lucas percebeu o desconforto, não se adiantou com bravatas ou discursos. Apenas se inclinou discretamente e disse: "Você quer ir embora?" "Não. Eu quero terminar minha sobremesa." Ele sorriu. "Essa é a mulher que eu admiro." Minutos depois, Tiago e Valéria foram conduzidos para uma mesa próxima. Tão próxima que a tensão se tornou inevitável. Marina sentia o olhar do ex-noivo sobre si como um peso, e também o da mulher que um dia foi sua amiga. Mas ela não reagiu. Continuou conversando, mantendo a postura. Não era um teatro. Era a versão dela que renascia ali. Lucas, percebendo o cenário, pediu licença à mesa. Levantou-se e foi até o bar por um momento. Quando voltou, sentou-se ao lado de Marina e segurou sua mão sobre a mesa, com firmeza, mas sem alarde. Tiago observava, com olhos entrecerrados, como se tentasse decifrar algo. "Você está bem?" Lucas perguntou. "Sim. Na verdade, estou melhor do que pensei que estaria. Quer que eu diga alguma coisa?" "Não. Essa noite é minha, não dele." Lucas assentiu, mas seu olhar dizia: "Se precisar eu falo por você, mas eu sei que você sabe falar por si." O garçom passou com a conta da mesa vizinha. No ato de se levantar, Tiago cruzou com Lucas a caminho do banheiro. Não houve confronto. Apenas um olhar firme de Lucas e uma frase dita baixa, quase como um lembrete: "Você não sabe o que perdeu." Tiago não respondeu, mas a reação estava nos olhos. Ele percebeu que o controle escapara de suas mãos há muito tempo. Na saída do restaurante, Marina e Lucas caminharam devagar pelo calçadão ao redor do prédio. A noite estava fresca. Ela tirou os sapatos e segurou nas mãos, sentindo o chão frio e a liberdade sob os pés. "Você não disse nada", Lucas comentou, "mas falou tudo com o jeito que ficou ali. Era isso que eu queria, ficar. Só ficar. E mostrar que eu não fui embora, que eu existo. Você fez muito mais do que isso." Ela se encostou no muro, olhando a cidade iluminada. "Acho que pela primeira vez não estou tentando provar nada, nem para ele, nem para você. Nem precisa, eu te vejo como você é." Ela virou o rosto. O olhar dele estava calmo, nenhuma expectativa, nenhuma cobrança. "Você me ajudou sem roubar minha narrativa. Isso é raro. Porque a sua história não precisa de um herói, Marina. Só precisava de espaço para ser contada até o fim." Ela sorriu. Tocou o rosto dele com uma delicadeza que não vinha da insegurança, mas da escolha. O beijo que veio depois foi diferente. Não era fuga, nem impulso. Era pertencimento. Era a resposta à pergunta que o coração dela repetia em silêncio há tanto tempo. E se... E ali, naquela calçada sem luxo, sem plateia, sem tapete vermelho, ela teve a resposta: sim, era domingo. A cidade parecia mais lenta, como se respirasse fundo, depois de uma semana inteira correndo atrás do tempo. Marina estava sentada na varanda do apartamento de Lucas, enrolada em uma manta clara, com uma xícara de chá nas mãos e os pés descalços apoiados na borda da cadeira. O céu acinzentado combinava com a quietude do momento, e ela pensava em como o silêncio, ali, não era mais incômodo, era confortável. A ausência de barulho já não significava solidão, significava espaço. Lucas apareceu na porta da varanda com 2 canecas e um olhar sonolento. Usava uma camiseta velha e calça de moletom. O cabelo bagunçado ainda denunciava o travesseiro, mas foi o sorriso que fez o coração dela aquecer. "Você sempre acorda assim?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela. "Assim como?" Com esse ar de quem finalmente pertence a algum lugar. Ela sorriu de leve, olhando para a rua quase vazia. "Eu não sei se é um lugar. Talvez seja só não precisar mais fugir." Ele entregou uma das canecas. Chá de maçã com canela, o favorito dela. "Eu tinha uma coisa para te mostrar." Agora,
Agora. Lucas voltou para dentro e reapareceu com uma caixinha de madeira nas mãos. Sem dizer nada, estendeu para ela. Marina franziu o senho, surpresa, e abriu com cuidado. Dentro havia um chaveiro de couro simples, elegante, com uma pequena chave presa. Gravado em letras douradas estava: "Você não precisa mais se esconder." O silêncio entre eles se alongou. Mas dessa vez era diferente. Não havia peso, apenas emoção. "É a chave daqui?" Ela perguntou com a voz um pouco mais baixa. "É, não como um convite, nem um pedido, mas como uma lembrança de que, quando você quiser, aqui é seguro. Aqui você pode ser exatamente quem é. Com medo, com raiva, com cicatrizes." Marina sentiu os olhos arderem, mas não chorou, porque aquelas lágrimas, se viessem, não seriam de dor. Seriam de algo mais raro. Alívio. "Você sempre sabe o que dizer?" Ela perguntou, tentando sorrir. "Só com você. E mesmo assim, na maioria das vezes, improviso." Ela tirou a chave da caixinha, girando entre os dedos. "Sabe o que é estranho?" "O quê?" "Eu passei tanto tempo tentando parecer bem para os outros, que esqueci como era estar bem de verdade, sem ter que provar, sem ter que me justificar. E agora? Agora, acho que estou aprendendo." Lucas se aproximou um pouco mais, encostou a testa na dela com delicadeza. Ficaram ali, sentindo a respiração um do outro, como quem sincroniza o ritmo sem precisar combinar. "Você não me salvou, Lucas. Eu sei. E é por isso que eu confio em você." Ele fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia mais do que ternura ali. Havia cuidado e escolha. "Só quero estar aqui, quando você quiser, quando puder, quando precisar, e também quando não precisar." Ela riu, finalmente deixando o corpo relaxar. Isso foi quase um pedido de namoro. Foi um aviso de que eu não vou a lugar nenhum. Horas depois, Marina entrou no próprio apartamento. O som da chave girando era o mesmo de sempre, mas o peso não era mais o mesmo. Pela primeira vez, ela não voltou para se esconder. Voltou porque quis, porque tinha escolhas, porque tinha um lugar seguro, e agora tinha outro também. Ela colocou a nova chave no chaveiro, ao lado da do escritório, e da portaria, e das outras que simbolizavam versões anteriores de si mesma. Essa, porém, era diferente. Era a chave de um lugar onde ela podia ser inteira, onde não precisava mais fingir, onde não seria medida pela aparência, pelas perdas, pelas falhas. Um lugar de paz. Lucas não era o recomeço. Era a continuação da parte da história que ela achava que tinha acabado para sempre. E Marina, enfim, entendeu. Ela não precisava mais se esconder, porque agora ela era exatamente quem sempre quis ser. Meses depois, o amor ainda estava lá, mas agora ele não vinha com fogos de artifício, declarações teatrais ou beijos cinematográficos. Ele morava nas pequenas coisas, no par de chinelos que Lucas deixava ao lado da porta para ela, no café coado lentamente nas manhãs de domingo, no toque breve nas costas quando ela passava distraída pela sala, na maneira como ele ouvia e continuava ali, mesmo nos silêncios. Marina caminhava pela varanda do novo espaço de trabalho, um galpão transformado em sede criativa, onde ela agora liderava uma equipe pequena, mas cheia de propósito. A empresa de identidade visual que Lucas tinha idealizado meses antes finalmente ganhara forma, mas o coração do projeto era dela. Estúdio Âncora. O nome surgiu numa madrugada em que ela confessou o quanto se sentia sempre à deriva. Lucas, sem pensar, respondeu: "Talvez você só precise de um lugar onde possa se ancorar." E ali estava, com as paredes cheias de quadros de clientes reais, pessoas que tiveram suas histórias transformadas em marcas, projetos, sonhos tirados do papel. Marina não apenas liderava a equipe, ela dava voz a quem nunca teve, e pela primeira vez não precisava gritar para ser ouvida. Lucas apareceu na porta de vidro com 2 garrafas de água e um sorriso torto. "Sua reunião terminou?" "Terminou. E foi boa. Mas eu tô com dor no pé", ela disse, sentando-se num dos puffs.
Ele se ajoelhou com a maior naturalidade do mundo e tirou o salto dos pés dela. Você trabalha demais e você se intromete demais. É o meu jeito de amar, ele disse, massageando o calcanhar dela com cuidado. Ela o observou por um instante. À luz do fim da tarde, os olhos dele pareciam ainda mais cinzentos, mais serenos. E era estranho como, depois de tanto tempo, ela ainda se sentia surpreendida por esse homem. Não pelo que ele fazia, mas pelo que não fazia. Ele não a interrompia, não tentava consertá-la, não exigia um final feliz em formato de contos de fadas. Ele apenas ficava. E isso era amor. Sabe o que é louco? Ela perguntou, com o olhar perdido no céu alaranjado. O quê? Que eu passei metade da vida tentando ser forte o suficiente para não depender de ninguém, e hoje me sinto mais livre justamente por ter alguém. Lucas não respondeu. Só a puxou delicadamente para sentar no colo dele. Você não depende de mim, mas você me escolhe, e isso faz toda a diferença. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Lá fora, a cidade ainda corria, mas dentro daquele abraço, o tempo parava. Sabe o que eu descobri? Ela murmurou. Diga. Que amor de verdade não grita, não invade, não atropela. Não? Não. Amor de verdade. Espera. Senta do seu lado. Segura a sua mão. E fica quieto, quando tudo o que você precisa é não estar sozinha. Lucas beijou o topo da cabeça dela e sussurrou. Então me deixa ser o seu silêncio que fica. Ela fechou os olhos com um sorriso sereno no rosto e pela primeira vez sentiu que o coração tinha casa. E essa casa tinha nome e tinha chave. Mas, acima de tudo, tinha paz. Às vezes o amor não chega com promessas espalhafatosas ou grandes gestos de cinema. Às vezes, ele se esconde nos detalhes, no toque leve que diz, estou aqui, no silêncio que acolhe mais do que 1000 palavras, no olhar que vê além da superfície. Marina passou tempo demais tentando ser forte para os outros, quando, na verdade, tudo o que ela precisava era de um lugar onde pudesse ser ela mesma, com as falhas, os medos, os recomeços, e foi ali nos braços de Lucas que ela percebeu. O verdadeiro amor não exige máscaras. Ele nos despede do passado com ternura e nos convida a ficar com quem nos entende até nos dias cinzentos. Porque amar, no fim das contas, não é sobre nunca ter se machucado. É sobre encontrar alguém que cuide das nossas cicatrizes com carinho, que fique mesmo quando não estamos no nosso melhor, que enxergue beleza na vulnerabilidade e força na entrega. Marina não precisou mais se esconder, porque enfim foi vista por inteiro, com profundidade, com verdade, e foi nesse olhar que ela descobriu: o amor de verdade não invade, ele pertence, ele permanece. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.